Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque temos nos reunido neste lugar para ouvir a sua palavra. Ó Deus, para sermos capacitados pelo Senhor, para sermos, ó Deus, ministrados, curados, transformados e também, Deus, para sermos desafiados a viver o estilo de vida que agrada ao Senhor. E nós estamos aqui, Pai, dispostos e com o nosso coração aberto para caminhar na direção do Senhor, porque sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ó Pai, por isso não queremos perder nada daquilo que o Senhor tem. Queremos absorver cada palavra, cada direção do Senhor, a direção que a Bíblia nos traz, que a palavra de Deus nos traz, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor preparou, todo o seu propósito, e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, porque afinal de contas, Deus, tudo isso aqui existe por sua causa. Seja principado, potestade, tudo foi criado, né, para a sua glória. E nós, Deus, declaramos neste lugar a glória do Senhor fluindo nas nossas vidas, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, se tem algo que a igreja do Senhor é chamada para fazer, é testemunhar a palavra do Senhor. Irmãos, lá no céu nós vamos continuar louvando a Deus, adorando a Deus. Amém? Lá no céu eu acredito que a gente vai ser edificado também, não é? Porque lá tudo vai ser revelado. Aqui a gente vai vendo como espelho, né? O apóstolo Paulo fala, agora a gente vê como espelho, depois a gente vai ver como face a face. E o espelho que o apóstolo Paulo fala, na verdade, no seu tempo, era um bronze polido. Então imagina você olhar para um bronze polido, esse era o espelho que o apóstolo Paulo usava na sua época. Então quando ele fala, nós olhamos hoje como por espelho, imagina um bronze, né? um metal polido, que você tem noção do que você está vendo, não é como o espelho que a gente vê hoje, né, de vidro, que é perfeito, você vê exatamente como é. Naquela época não, quando você olhava através do espelho, você via algo distorcido, você tinha ideia do que era. Então hoje, as verdades espirituais, a gente tem ideia, não é, de como que é, mas o céu nós não sabemos, nós sabemos que vai ser maravilhoso, irmãos, que tem rua de ouro, né, tudo aquilo ali. Sabemos que toda dor, ela vai ser desfeita, toda lágrima vai ser enxuta, não é? Hoje nós não temos noção do que é isso, não cabe na nossa mente, mas naquele dia vai nos ser revelado. Então, haverá edificação lá no céu, amém? No paraíso. Haverá louvor e adoração, mas há algo, irmãos, que a igreja só pode fazer aqui na terra. Você já sabe o que é, né? A maioria sabe. Que é o que, irmãos? Testemunhar, evangelizar e falar de Deus. Porque lá no céu todo mundo vai conhecer o Senhor. Hoje, nem todo mundo o conhece. Então nós, como igreja, somos chamados para exercer algo que é um privilégio, irmãos, e é uma grande bênção e também uma grande responsabilidade. Na verdade, o Senhor Jesus falou, né? Marcos registrou, Jesus falou assim, olha, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Marcos capítulo 16, não é? Mateus capítulo 28, Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então vocês vão, não é? Vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Não é? A gente vê quando o Senhor Jesus se dirige aos discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8. Eles perguntam, Senhor, vai ser esse tempo que o Senhor vai restaurar a Israel? E Jesus conversando com os discípulos, ele fala assim, olha, vocês não entendem muito sobre tempo, não compete a vocês entender essas coisas, mas o que vocês precisam saber de fato é isso. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Irmãos, testemunha de Deus, do Senhor Jesus. Vocês vão receber poder para testemunhar aqui em Jerusalém, né? Depois na Judéia, depois na Samaria e até os confins da terra. Então a igreja foi colocada para testemunhar. Quando houve perseguição, a igreja de Jerusalém estava ali reunida, havia milagre, irmãos, havia uma glória, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, era bênção, até que houve uma perseguição ali, não é? Mas mesmo assim o poder, a Bíblia diz que havia poder, que Deus fazia milagres extraordinários através das mãos dos apóstolos. Mas quando Estevão foi morto, houve uma perseguição tal que a igreja precisou fugir. Toda a igreja fugiu de Jerusalém. E lá em Atos capítulo 8 fala sobre isso.
que aqueles que fugiram, por onde eles passavam, eles testemunhavam, eles anunciavam o Evangelho. E a palavra Evangelho, você sabe, significa boas novas, boas notícias. Por onde quer que eles andavam, eles testemunhavam o Evangelho. Amém, irmãos? Não é tremendo? Imagina eles testemunhando e compartilhando aquilo que eles estavam vivendo. Então, amados, o que o Senhor tem para mim e para você é que nós devemos ser testemunhas do Senhor. Testemunhar aquilo que Deus tem. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, gostaria que você abrisse comigo, a partir do versículo 9. Então, nós vamos ler ali alguns versículos. Irmãos, o que Deus tem para você e para mim é um privilégio tão grande, irmãos, que os anjos não podem fazer, os anjos não podem pregar, só nós podemos, só a igreja pode. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, eu falei segunda? Então me perdoem, tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler aqui na versão NVI. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, queridos, esse trecho da palavra, da carta de Pedro, ela apresenta algumas verdades muito interessantes. Não é? Eu vou começar pelo versículo 10, quando ele diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Este é um conceito, esta é uma verdade, esta é uma situação que ela precisa estar clara no meu coração, precisa estar clara na sua vida. Ela precisa fazer parte da nossa identidade. A minha identidade hoje é a identidade de alguém que foi remido, de alguém que foi salvo pelo Senhor. A minha identidade hoje é de alguém que recebeu misericórdia. A minha identidade hoje é de alguém que está em Cristo, diferentemente de antes. Irmãos, nós precisamos ter esse conceito bem firmado e bem profundo no nosso coração. Porque quando nós identificamos esse momento da nossa vida, nós entendemos que fomos salvos para um propósito. Não é? Então, aqui no versículo 9, Pedro fala que nós fomos chamados das trevas para anunciar as grandezas do Senhor. Então, nós somos chamados das trevas, irmãos. Nós hoje somos diferentes de um tempo anterior. Se não estiver isso claro para nós, o nosso testemunho perde a força. O nosso testemunho, ele perde o propósito. Porque se não há duas condições para o homem, não tem por que eu pregar para as pessoas. Se eu achar que eu sempre fui de Deus, se eu não percebo um dia que o Senhor entrou na minha vida e causou uma mudança, se eu não perceber que hoje eu sou uma nova criatura, porque estou em Cristo, se eu não entender que o Senhor perdoou os meus pecados e hoje eu não estou mais culpado, as maldições não estão mais sobre a minha vida, se eu não entender que houve um tempo de ruptura com o pecado, se eu não entender que houve um tempo onde eu estava destinado ao inferno e eu fui liberto e salvo pelo Senhor Jesus e hoje eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor, se eu não entender que há uma diferença na condição humana de alguém que está em Cristo, de alguém que não está em Cristo, irmãos, não tem por que eu pregar. Por que eu vou pregar se não é necessário? Não, eu quero pregar, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que me salvou, Ele quer salvar todas as pessoas. Então eu entendo que o amor que me alcançou, Ele pode alcançar o meu próximo. E eu preciso ser testemunha do Senhor, deste amor, desta verdade. Eu lembro da minha sogra, porque nós que pregamos para ela. Não é? Então eu lembro da minha sogra quando ela se converteu. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês, houve um misto
assim, quando a gente conversava com ela, havia um misto de alegria e revolta. Não sei se a Adriana lembra disso. A revolta era assim, por que nunca me falaram isso antes? Eu lembro, não sei se... Um dia ela falou para mim, por que nunca me falaram isso antes? Quanta coisa errada eu fiz na minha vida. Por que alguém não me explicou o evangelho puro e simples? Como ele é? E quando ela entendeu isso, amados, foi uma festa na vida dela. E ela começou a se alegrar e ela começou a compartilhar. Então, nós estivemos ali no velório, aí alguém chegou e falou assim, chorando, né? Eu sou grato à sua sogra. Toda a minha família se converteu na casa dela. Estava lendo os recados na rede social, alguém falou assim, primeira célula, o primeiro grupo que eu fui, foi na casa dela. E eu comecei a ver, e eu estava ali, chegou uma pessoa também que não é da nossa igreja, chegou para mim e falou assim, eu sou grato a Deus, para mim, para Adriana, eu sou grato a Deus porque vocês disseram sim ao evangelho. Por quê? Sabe por quê? Porque eu evangelizei uma pessoa que evangelizou ela. E ela falou para mim assim, hoje os meus pais estão no céu, eles já morreram, mas eles conheceram a palavra e se converteram. Sabe por quê? Porque um dia você disse sim ao Senhor, porque eu evangelizei uma pessoa e essa pessoa a evangelizou. E ela via na minha vida alguém que abençoou toda a família dela. Irmãos, qual é o limite para essas coisas acontecerem? Eu vou dizer para você, eu não sei. Eu não sei o limite. Mas a Bíblia diz que você tem que semear, não é? Você semeia, vai semeando, e quando chegar a tarde você não para de semear, porque você não sabe qual que vai vingar. Tem que continuar semeando. Vai semeando a palavra. Vai semeando a palavra. Não é? A minha sogra ganhou muita gente para Jesus. E no Apocalipse diz que bem-aventurados aqueles que daqui para diante morrerem no Senhor, porque as suas obras os acompanharão. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós olhamos esse tipo de coisa, as nossas obras vão nos acompanhar. E qual é a obra que mais alegra o Senhor? Qual é o fruto que Deus gosta? É vidas, irmãos. É testemunha. É uma vida que fala do Senhor. Uma vida que glorifica a Deus. Mas para nós termos esta, como que eu vou dizer, esta alegria de compartilhar o Evangelho, para nós termos e entendermos que temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho, nós precisamos, a primeira coisa, a base de tudo, é entender que nós hoje somos salvos pela sua misericórdia. Irmãos, eu e você precisamos identificar isso, que a nossa vida não é mais a mesma de que era antes. Nós precisamos entender que a graça nos alcançou. Nós precisamos entender que a misericórdia do Senhor nos alcançou. E nós somos novas criaturas, salvas pelo Senhor e prontos para testemunhar. Irmãos, aqui no versículo 10 fala, vocês antes nem eram povo, mas a misericórdia alcançou vocês. E vocês foram chamados das trevas com um propósito, para anunciar as grandezas do Senhor. A segunda coisa que eu quero falar, irmãos, continuando aqui neste princípio, não foi só Pedro que disse, o apóstolo Paulo também falou. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja aqui que Paulo está falando de dois momentos da vida de uma pessoa. Está escrevendo para a igreja, vocês antes estavam mortos. A palavra morte significa separação. Então eles estavam separados de Deus, estavam mortos espiritualmente. Não é? Vocês costumavam viver nos seus pecados. Versículo 3, anteriormente, o apóstolo Paulo agora se inclui, olha só, anteriormente, ou seja, antes, todos nós também vivíamos entre eles, aqueles que estão em desobediência.
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos da carne. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então veja que Paulo está colocando aqui um princípio, irmãos, há um princípio que eu e você precisamos ter muito firme no nosso coração. Nunca se esqueça de onde você saiu. Nunca se esqueça de onde Deus tirou você. Porque quando você se lembrar de onde Deus tirou, você nunca vai apontar o dedo para alguém que não obedece a Deus e vai falar assim, esse pecador, esse camarada é safado, essa pessoa não quer saber de Deus. Sabe por quê? Porque nós éramos assim, irmãos. Nós nunca vamos condenar alguém que não ama o Senhor, sabe por quê? Porque nós éramos assim. O que falta para eles é revelação. Sabe o que falta? Falta eu e você orarmos por ele e expor a palavra com amor. Porque a igreja, infelizmente, não a nossa, né? Mas a igreja, muitas vezes, ela olha para o pecador e fala assim, como é que pode? Aí, um adúltero, como é que pode? Um ladrão, como é que pode? Mentiroso. Você se esqueceu que você era assim também? Nós nos esquecemos que éramos assim, irmãos? Todos nós? E lá Romanos capítulo 2 fala, és indesculpável quando julgas quem quer que seja, porque você se esquece que é a graça e a misericórdia de Deus que te conduzem à obediência. Irmãos, nós somos indesculpáveis quando julgamos o incrédulo. O incrédulo está lá no mundo não é para ser julgado, o incrédulo está lá no mundo para ser conquistado, amém? O incrédulo está no mundo, eles estão lá perdidos. Talvez os nossos familiares estão na bebedeira, estão na bagunça, estão no palavrão, em coisas inconvenientes. Eles estão ali não para serem julgados, e não para a gente chegar lá e falar assim, nós somos melhores, eu não bebo, eu não faço isso, eu não falo aquilo. Não, irmãos, eles não estão lá para ser comparados conosco, eles estão lá para serem amados por nós, conquistados por nós. Então, no finalzinho do versículo 3, Paulo fala assim, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, com Cristo, perdão. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Quando é que Deus nos deu vida? Quando a gente estava morto pelas nossas transgressões. Romanos capítulo 5 diz que Ele nos amou. Amém, irmãos? Deus não amou você quando você era perfeito. Deus amou você quando você estava no pecado. E a graça te alcançou. Não é verdade? Porque se a gente fosse depender da perfeição para ser amado, irmãos, só o pó, né, irmão? A gente está perdido. Não ia ter salvação para nós, não. Não é? Então Ele nos chamou das trevas. Olha lá no finalzinho do versículo 9. Do capítulo 2 de 1 Pedro, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como a gente acabou de ler aqui em Efésios. Irmãos, nós estávamos sujeitos ao príncipe desse mundo, todos nós. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, diz, Ele nos resgatou do domínio das trevas. Algumas traduções dizem que Ele nos tirou do império das trevas, não é? E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, irmãos, da mesma forma que as trevas hoje exercem poder e domínio e autoridade sobre pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, da mesma forma exerciam sobre nós, mas o Senhor nos tirou do império das trevas com mão forte. Satanás hoje não pode tocar em mim, não pode tocar em você. Nós fomos tirados desse império. E fomos perdoados pelo Senhor. Estamos livres desse domínio hoje, amém, irmãos? A verdade é que Satanás ainda procura enganar alguns. E Pedro fala, né, no capítulo 5 da primeira carta, olha, fique esperto. Não é, irmãos? Presta atenção, que o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então nós precisamos vigiar, orar e vigiar. Mas Satanás não pode nos enganar mais. E também nós não podemos usar como desculpa que a gente era enganado. Não, nós éramos responsáveis pelo pecado. A nossa natureza pecadora, que fez todo o mal.
que Satanás fez foi só botar a lenha na fogueira. A fogueira é o pecado que habita em nós. Satanás só botou lenha para pegar o fogo mais alto, amém, irmãos? Mas quando o Espírito Santo veio, ele veio e apagou aquela fogueira, né? Acabou com o poder do pecado sobre nós. Romanos capítulo 6 diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Então nós podemos viver uma vida santa. Podemos viver totalmente diferente para o Senhor. Mas nós precisamos ter isso muito claro. Que estávamos nas trevas, que estávamos no pecado, mas o Senhor nos libertou, nos perdoou. Mas tudo isso, querido, tem um propósito. Para proclamar as grandezas de Deus. Para proclamar as virtudes do Senhor. Eu quero dizer para você, irmãos, a vida cristã não é completa se você e eu não proclamarmos as virtudes do Senhor. A sua vida não estará completa se você não proclamar as grandezas de Deus, porque você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. É a mesma coisa que você comprar um fogão e nunca acender o fogo dele. É a mesma coisa que você comprar uma geladeira e nunca colocar na tomada para gelar os seus alimentos. É a mesma coisa, irmão, que você comprar um micro-ondas e ele ser apenas um relógio na sua cozinha. É a mesma coisa, querido, que você comprar um ferro de passar roupa e você nunca passar roupa. Eu sei que tem alguns que estariam felizes de nunca precisar passar roupa. É a mesma coisa, irmãos, de você comprar um chuveiro elétrico e tomar banho frio todo dia. Não tem sentido. Um crente que não proclama a grandeza de Deus é um crente que não está cumprindo o propósito para o qual foi chamado. Uma pessoa que não exala o amor de Cristo, uma pessoa que está em Cristo e não é apaixonado por aquilo que Deus fez na sua vida. Uma pessoa que está em Cristo e não fala das grandezas de um Deus de amor. Uma pessoa que está em Cristo e não revela o que Deus fez na sua vida. Uma pessoa que está em Cristo, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que possam estar em Cristo e não desfrutam, não testemunham, não aplicam a verdade da palavra na sua vida, não tem sentido. Não tem sentido. Querido, eu e você fomos conquistados com um propósito. Proclamar as grandezas do nosso Deus. É para isso que você foi conquistado. É para isso que eu fui conquistado. Para anunciar as suas virtudes, para falar sobre o seu amor, sobre a sua fidelidade, sobre o seu poder, sobre a sua grandeza, sobre a sua misericórdia. Quantas são as virtudes do Senhor? São aquelas que nós somos chamados para anunciar. E quando nós nos calamos, nós não estamos cumprindo aquilo para o qual fomos chamados. Irmãos, nós somos chamados para proclamar as grandezas do Senhor. É um privilégio, irmãos. E quando a gente não faz isso, o Senhor é poderoso, irmãos. Né? Olha só que passagem tremenda, né? Em Lucas, capítulo 19, quando Jesus estava chegando em Jerusalém, verso 37... Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, Jesus respondeu, versículo 40, se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém, irmãos? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, eu lembrei aqui do Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza proclama o poder de Deus, a inteligência e a grandeza do Senhor. Os céus proclamam, não é? O Salmo diz isso, Salmo 19 fala sobre isso, a criação anuncia as obras do Senhor. Irmãos, nós podemos proclamar com os nossos lábios, mas eu quero dizer para vocês, isso não é suficiente. É importante, é imprescindível que a gente fale
mas não é suficiente. Jesus falou lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós precisamos anunciar o Senhor, precisamos anunciar as grandezas do Senhor, precisamos ensinar o que Ele ensinou, não é? O que Ele tem nos ensinado, precisamos ensinar a outros, ensinar as pessoas a guardar aquilo que Jesus nos ensinou. E uma das coisas que Ele nos ensinou é que nós devemos nos reunir como igreja. Agora imagine, irmãos, você ganhar alguém para vir à igreja, e quando essa pessoa chega na igreja, ela olha para o lado e vê alguém que a roubou num negócio de carro, ela comprou o carro, né, um carro com um documento ruim, com tudo ruim, o cara está aqui pregando. Fala assim, mas aquele que está pregando, que ele quer me vender um carro com documento falso. O que vocês acham, que o cara vai ficar na igreja ou não? Eu acho que não, não é? Não, mas aquele cara que está pregando está na quarta mulher, na quarta esposa dele. Eu conheço ele. Ele abandonou a primeira mulher com seus filhos pequenos. Ele casou com a segunda, também abandonou porque não gostou dela. Casou com a terceira, largou por causa da sogra. Está na quarta, está pregando. Irmãos, nós precisamos de uma igreja forte. Porque a igreja ela é edificada pelas palavras. Mas quando Paulo falou para Timóteo, Timóteo, seja modelo da igreja. A igreja também é identificada, ela é edificada por modelos. Você precisa ser um modelo para quem está chegando. A sua família precisa ser um modelo para quem está chegando. A sua vida precisa ser um modelo para quem está chegando na igreja. Sabe por quê? Porque elas precisam de referência. E elas precisam olhar para alguém e falar assim, eu quero ser como ele. Ontem, no velório da minha sogra, estava lá o pastor, que foi quem me discipulou. E eu chamei alguns irmãos e falei assim, esse homem aqui é culpado de eu ser pastor hoje. É aquele que eu falo, que quando eu me converti, eu cheguei com tantos meus amigos no trabalho, e eu falei assim, eu me converti, meus amigos que eram cristãos, que eu sabiam que eram crentes. Eu cheguei para um e falei assim, eu me converti. E ele falou assim, e agora você virou um quebra-santo? Começou a gozar de mim. Aí eu fui para outro e falei assim, cara, eu entreguei minha vida para Jesus. Até que enfim, né? Até que enfim, não sei o que e tal. E virou para um lado. Falei para outro, também não deu atenção. E eu cheguei para esse amigo meu, eu falei para ele assim, eu entreguei minha vida para Jesus. Ele não falou nada, ele ficou quieto. Começaram a rolar lágrimas dos seus olhos. Começou a chorar. No ambiente de trabalho. Eu olhei para ele, no meu coração, eu tomei a decisão. Falei assim, eu quero ser igual a ele. Acho que é por isso que eu choro, irmãos. Eu pensei, eu quero ser igual a ele. E ele me tomou nos colos, como se pega um bebê recém-nascido. E ele foi a minha referência. Ele me ensinou a amar a palavra. Ele me ensinou a amar a Jesus. Ele me ensinou a entender a responsabilidade de ser um testemunho no trabalho, na família, onde quer que fosse. Ele me ensinou a ser apaixonado pela igreja. Nós precisamos de referência, irmãos. Eu quero perguntar aqui nessa noite, quem quer ser referência para pessoas? Quem quer ser? Levante sua mão. Quem quer ser referência para outros? Fique com a sua mão levantada. O Senhor está olhando. O Espírito Santo está olhando agora para você que quer ser uma referência na vida de outras pessoas. Deus vai te usar, querido. Deus vai te usar. Irmãos, a nossa vida precisa testemunhar o Senhor. A nossa paixão precisa testemunhar a Deus. Não apenas de palavras. Proclame, testemunhe, irmãos, para a sua família. Testemunhe para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, onde quer que você vá. Fale do amor de Deus. Fale do seu testemunho, da sua vida, o que Deus faz. Fale do Senhor, você vai ver, querido. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, você precisa brilhar, querido. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam
as vossas boas obras. Nós precisamos brilhar, dar respostas certas, ter uma conduta adequada, brilhar para que, olha, por que nós precisamos brilhar? Para que vejam as nossas boas obras e as pessoas vão glorificar quem? A nós, irmãos? Não, vão glorificar vosso Pai que está nos céus. Deus é glorificado quando você pratica boas obras, obras de obediência, obras de testemunho correto. Boas obras aqui não é dar comida para pobre, irmão, é também. Não é dar as roupas, não é, isso também é, mas as boas obras são obras de obediência, testemunho de homens e mulheres que andam com o Senhor, pessoas que assumiram algo. Quando nós voltamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, logo depois do texto que nós lemos aqui. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, Pedro nos chama a atenção, irmãos, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Vocês precisam se abster das paixões da carne que fazem guerra contra a alma, versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, quando nós andamos certo, Deus é glorificado. Precisa entrar isso na nossa cabeça, irmão. Você foi chamado para glorificar a Deus. Eu e você fomos chamados para proclamar as suas virtudes, não apenas com a nossa boca, mas com a nossa vida. Não apenas com os nossos lábios, mas com a nossa vida, o nosso testemunho de vida. Com a nossa seriedade, com a nossa paixão pelo Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Existem coisas que testemunham de Deus. Eu lembro, querido, eu não era cristão. Pelo contrário, estava longe de Deus. E eu trabalhava com um irmão, na mesma sala que eu. Nós tínhamos as bancadas, eu trabalhava como técnico em eletrônica. Então a gente tinha as bancadas, né, cheio de equipamento, cheio de coisa, com os nossos trabalhos diários. Eu lembro que naquela época a gente chamava o olerite de cebolão, porque quando a gente abria, chorava, né? Vocês já ouviram essa? Essa é velha, né, irmãos? A gente chamava o olerite de cebolão naquela época, então o pessoal saía anunciando. Saiu o cebolão, faz muitos anos isso, irmão, mais de 30 anos, não. Uns 30 anos, pelo menos. Então todo mundo foi lá, a gente pegava o olerite, e eu lembro que nós tínhamos o salário tabelado, não era funcionário público federal, então aqueles que tinham a mesma função ganhavam o mesmo salário. E eu sentava do lado dele, eu passei do lado dele, e ele estava preenchendo um cheque, e o cheque era o valor exato de 10% do nosso salário. Eu sabia o valor do meu salário, eu sabia quanto que ele ganhava, e eu vi ele preenchendo um cheque. Irmãos, naquele dia eu falei assim, esse camarada acredita nisso mesmo. Porque já está difícil. E ele, sendo fiel a Deus desse jeito, ele não falou nada. Ele nem estava fazendo cheque para eu ver. Mas eu lembro, irmãos, como se fosse hoje. A hora que eu passei e eu vi, aquela atitude dele pregou ao meu coração. Você não acredita, mas tem gente que acredita. Irmão, vou falar para vocês, deu um temor naquele dia lá. Deu um temor. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, dia 1º de julho de 1990, eu nunca deixei de dizimar um mês. Nunca. Minha esposa está aqui, minha testemunha. Deus é minha testemunha. Amém? Por quê? Nós temos que ter o nosso procedimento exemplar. E é interessante, eu não sei se você sabe, que esse texto aí do versículo 9, quando Pedro fala, né, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse texto foi falado lá em Êxodo, lá no Antigo Testamento. Era uma referência, né, quando 3 meses depois que eles saíram do Egito, então Deus falou com Moisés, e Moisés registrou isso. Vocês serão para mim propriedade exclusiva, nação santa. A mesma coisa que está dizendo aqui, é falado lá em Êxodo para Israel.
E essa palavra aqui, irmãos, quando diz propriedade exclusiva de Deus, algumas versões na revista aí corrigida, se não me engano, fala um povo adquirido. Alguém tem? Povo adquirido, é isso, amor? Não é? Outras versões dizem um povo de propriedade exclusiva, né? Um povo todo seu, o povo de Deus. Essa palavra no grego, irmãos, a tradução dela literal é uma posse, quando você tem posse total de uma coisa, para você ter uma vantagem naquilo que você tem. Na verdade, é um investimento, é a palavra que você compra algo para investir. A ideia do grego é essa, não é que você tem aquilo para ter um ganho abundante, algo que vai te dar os frutos, vai te dar um lucro. Esta é a linguagem, é uma linguagem comercial. Vocês foram adquiridos para dar o fruto que Deus quer, para dar um ganho que Deus quer. E eu me lembrei, irmãos, de uma parábola, lá em Mateus capítulo 21, dos versículos 33 até 42. Nós não vamos ler toda a parábola, mas é a parábola dos lavradores maus. Onde o Senhor Jesus ele começa a falar assim, olha, um homem plantou uma vinha e construiu uma torre, e ele alugou aquela vinha, aquela fazenda, para alguns lavradores. Quando deu o tempo dele receber a sua parte nos frutos, ele mandou os seus servos, e os caras espancaram os seus servos e despediram eles vazios. Aí ele mandou outros servos. A uns eles mataram, a outros eles maltrataram, a outros eles espancaram, até que ele pegou e falou assim, bom, vou mandar o meu filho. Quem sabe eles respeitam o meu filho? Não é? Aí mandou o filho. Quando aqueles lavradores maus viram o filho, falaram assim, esse é o herdeiro, vamos matar ele e a gente vai tomar posse da fazenda. E mataram o herdeiro. E Jesus perguntou para eles, lá no versículo 40, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Mateus 21, 40. E eles responderam, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Vocês estão percebendo a gravidade da coisa? A vinha é uma linguagem profética no Antigo Testamento. Quando se falava de vinha, de videira, se referia ao povo de Israel. Então Jesus estava dizendo, eu peguei um povo que era para proclamar as minhas virtudes, mas esse povo falhou. Então ele está dizendo aqui, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser entregue a um povo que lhes produz os respectivos frutos. E Pedro fala que nós somos esse povo, essa nação. Pedro fala que nós somos a propriedade de Deus para dar os frutos. Eu e você precisamos dar fruto, irmão. Sabe por quê? Porque vai chegar o tempo que o Senhor virá e Ele vai querer ver os frutos do nosso trabalho. E a Bíblia diz que se as nossas obras for madeira, feno e palha, a hora que passar pelo fogo, o que vai acontecer, irmão? Vai sobrar nada. O que vai sobrar o que quer? Pedra preciosa, ouro e prata. Madeira, feno e palha existe em abundância, não é quantidade que Deus quer. Tem muita madeira, qualquer lugar que você vai tem madeira. Qualquer lugar que você vai tem palha. Mas o ouro não, o ouro você precisa ir mais profundo. Sabe o que Deus quer? Quer ir no profundo do seu coração, onde estão os tesouros da sua vida. É esse tesouro que Deus quer encontrar naquele dia. É você dar do seu tempo, é você dar da sua obediência, é você entregar para Deus, irmãos, aquilo que Ele deseja, frutos de justiça. O que Deus requer da sua igreja? Que nós sejamos testemunhas, irmãos. Se não for para testemunhar, por que nós estamos aqui? Se não for para falar do seu amor, se não for para, com a nossa vida, pregar, irmãos, às vezes sem palavras,
Lembro do pastor Silvio. Pastor Silvio que trabalhava com uma mulher, com uma senhora, totalmente incrédulo, atribulado, cheio de angústia. Um dia ele olhou para ela e falou assim: escuta, o que é que você tem? Você tem algo diferente. E aquela mulher era uma serva do Senhor Jesus. E ela falou assim: o que eu tenho diferente, eu posso até te falar, mas eu posso ir com meu marido lá na sua casa? Não é, Silvio? E assim foi aquele casal, ministrou na vida do Silvio e da Tânia. Hoje são pastores na casa do Senhor. Tem abençoado muitas vidas e muitas famílias. Apaixonados pela família. Se eu der o microfone para ele orar, ele vai orar assim: Deus abençoa as famílias. Ele só sabe fazer isso, irmão. Tá no coração dele. Quando ele abre a boca para falar qualquer coisa, ele fala de família. Apaixonado por aquilo que Deus fez na vida dele. Porque ele sabe de onde ele saiu. Ele sabe o que Deus fez no seu casamento. Ele sabe como Deus cuidou dos seus filhos. Ele é apaixonado pela palavra de Deus que abençoa e liberta famílias. É por isso que ele tem doado toda a sua vida nisso. Irmãos, quando nós somos apaixonados por Deus, nós testemunhamos o Senhor. Sabe o que nos falta, irmãos? É entender que nós precisamos testemunhar. Foi por isso que nós fomos chamados. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos, deixasse o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite. Meu amado, que o Senhor nos dê graça, amém, irmãos? Que o Senhor nos dê graça. Nós queremos pregar o Evangelho, mas nós queremos que as pessoas cheguem numa igreja séria, numa igreja apaixonada pelo Senhor, onde há famílias que honram a Deus, onde há jovens que têm temor do Senhor, que andam em santidade, onde há pessoas que serão referências para tomar os outros no colo, nos seus braços e abençoar as vidas. Nós queremos ser essa igreja. Eu quero ser o pastor de uma igreja que tem qualidade no seu testemunho, que é uma igreja apaixonada, uma igreja, irmãos, que entende o seu chamado, que nos nossos grupos de relacionamento possam estar cheios de pessoas novas, ouvindo do Evangelho, ouvindo da palavra. Que bênção que é, nós podemos cuidar uns dos outros, mas irmãos, há muita gente com sede aí fora, há muita gente que não conhece a palavra, há muita gente que não sabe, ela não sabe como resolver o seu problema, ela não sabe, irmãos, como pode ser transformada, eles não sabem, e não estão lá para serem julgados, estão lá para serem conquistados, amados por nós. Querido, não há sentido em servir a Cristo e não testemunhar do seu amor, até porque não somos melhores do que ninguém, irmãos. A última coisa que nós precisamos é de um crente arrogante. A última coisa que o mundo precisa é de uma igreja que amaldiçoa as pessoas. A última coisa que é necessária aqui na terra é uma igreja que não entende o seu chamado e que fica fechada em si mesma. A igreja não foi chamada para ficar fechada em si mesma. A igreja foi chamada para conquistar vidas. O cristianismo não é uma religião, irmãos. O cristianismo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, é o caminho. Ele é a vida. Eu não sou cristão para dizer que eu não sou isso, não sou aquilo. Não, eu sou cristão porque a minha vida foi mudada, foi transformada. Eu sou nova criatura. Amém? Eu não sou evangélico no sentido da religião. Eu sou evangélico porque eu obedeço o Evangelho. O Evangelho fala do Senhor Jesus. É por isso que somos evangélicos. Irmãos, a religião não nos garante nada. O que nos garante é ser nova criatura. Não nos garante nada, irmãos.
estarmos na igreja. O que nos garante é sermos apaixonados pelo Senhor. O que nos garante é o fruto. Veja que ele falou assim, olha, aquele povo não deu fruto no devido tempo. Aquele povo não aceitou, ele não pagou o fruto, não rendeu o fruto que era esperado pelo Senhor. Então ele falou assim, eu vou tirar o reino de vocês e eu vou entregar para outros que vão me dar o fruto. Você que está aqui nessa noite é chamado para entregar o fruto para o Senhor. Você recebeu o reino. Você recebeu a glória de Deus, você recebeu poder de Deus para testemunhar. Você recebeu o privilégio de anunciar as suas grandezas. É você, querido, eu e você somos essa nação santa. Nós somos esse sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, aquele povo adquirido para dar os devidos frutos. O investimento que Ele fez para que nós possamos dar os frutos a Ele. Aleluia! Eu quero viver para isso, irmãos. Eu quero viver para isso, eu quero me atentar a isso. As coisas mais lindas que eu ouvi no velório da minha sogra foram essas. Outro irmão falou assim, até a enfermidade dela, que ela estava um pouco enferma antes de ser hospitalizada, até a enfermidade dela fez com que eu fosse visitá-la e eu voltei para a igreja. Até na enfermidade ela pregou. Amém? As coisas mais lindas que nós ouvimos foram das pessoas gratas por aquilo que Deus fez através da vida dela. É isso, irmãos. Todas as coisas vão passar. Tudo vai passar. Mas o que vai ficar é ouro, prata e pedra preciosa. Queria convidar você a ficar de pé, ministrar junto com o pastor Fabiano.